Salve, galera! Cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos. Agora, o Cartola Tático está no Mundial de Clubes, hein, Paulo? Está no Mundial. O nosso sonho, né, Sandro? Cara, Escalar jogadores europeus no Cartola. Haaland, Mbappé, cara, muito bom. E vai ser divertido. Então, muita gente está com medo, né? Pô, eu não conheço muito futebol europeu. Cara, cole, brinca um pouco. Se não quiser entrar em ligas pagas, não entra, mas brinca um pouquinho, vai ser legal. O Kane vai meter 4 gols já na primeira rodada. Vai fazer, imagine, 60 pontos. Eu nunca vi. Imagina a numeração, a pontuação do Cartola, hein, Paulo? Vai ser engraçado. É isso aí. A gente vai passar um conteúdo bem interessante, já fechando um time, dando dicas finais. Fique com a gente após a vinheta. Vamos lá, galera. Chegue mais. Pois é, Paulo, o nosso sonho chegou. Escalar os melhores jogadores do mundo. Temos alguns craques aqui, como o Neymar, que nem joga direito, o Arrasca, né? O Garro, mas agora eu vou escolher Haaland, Kane, Mbappé, muito legal. Bellingham, pô, fantástico. Eu realmente estou muito animado. Esses são os grupos, né, Paulo? A gente pode até falar assim, né? Quem deve passar dos brasileiros, eu acho, né? O Flamengo e o Chelsea, né? No grupo D de Sim, dado. Fluminense também deve passar. também acho. O Palmeiras é o único que é o melhor time preparado, eu acho que até melhor que o Flamengo, mas tem o Inter de Miami. Tem uma dúvida aí se ele vai endurecer. Eu acho que não, mesmo tendo Messi e Suárez. O que é que você acha, Paulo? Também acho difícil. Acho que Flamengo e Fluminense é normal passar. Botafogo acho dificílimo. O Difícil. Botafogo, Não passa. PSG, Atlético de Madrid, acho que não passa. Não E passa. o Palmeiras, tenho muito receio, tá? Tenho muito receio com esse Palmeiras. O Inter de Miami, eu conheço a MLS, ele é o oposto do Palmeiras, tem baixa intensidade, então se o técnico Abel que souber jogar, ele vai se aproveitar do Inter de Miami. Pode tomar gol do Messi e do Suárez, mas vai fazer alguns gols. Eu acho meu palpite é que passe, mas é um jogo que ainda é uma incógnita. São jogos opostos. Um Inter Miami que conduz mais a bola, né? Faz o jogo de passes, de construção, e o Palmeiras mais vertical, mais marcação forte. Vamos ver esse jogo aí. Contra o Porto, eu imagino que perca o Palmeiras. O Porto, apesar de ser de Portugal, mas é um grande time, viu? Joga bate de frente com o Bayern, com o Borussia. Não diria com o Manchester City, com o Real Madrid, com o Paris Saint-Germain. Mas é um bom time, eu acho que ganha do Palmeiras. Vamos lá para os jogos, Paulo? A gente vai... Pessoal, a nossa dica desse Cartola, todo mundo... Paulo já fez um vídeo, né? Explicando como montar o time, é muito similar, só que a gente, ao invés de ter 110 cartoletas, vai ter 150. Os jogadores são muito mais caros. Essa é a adaptação. E a gente aqui quem acompanha o Cartola Tático, né, Paulo? Falamos do ciclo da mitada. Não vai ter o ciclo da mitada nas 3 primeiras rodadas. A gente vai nos favoritos, né, Paulo? Aí eu circulei. Desses aí, Paulo, qual que você acha que são os grandes favoritos mesmo? Eu acho Bahia. Bahia pega um time semi-amador, né? Semi-amador do Nova Zelândia, o Auckland Nova City. Zelândia. Acho que o Bahia é o favorito. Acredito que o Manchester City também é o Sim. favorito. Vem com reforços que Pepe Guardiola vai querer dar uma resposta, né, pela temporada ruim. Muito bem, é isso mesmo, eu também acho. E ele é vaidoso, né? Ele é aquele cara que quer se sair bem em todos os campeonatos. Por exemplo, o Bayern vai meio mesclado, mas mesmo assim ganha. E o Chelsea vai meio mesclado, porque tem jogadores se recuperando. Mas eu acho que o Manchester City já vem amistoso, vai com a força máxima. E outro ponto também que o adversário do Manchester City ele fez alguns amistosos contra times europeus e só tomou fumo. Esse é o quê? Perdeu para o Coreano, é? Me Sevilha, deu a dúvida agora. perdeu para o Coreano, né? Sevilha, perdeu para o Porto, e aí pegou um City ainda, irmão, aí é complicado. Aí é coisa de 6, papo de 6-0, 7-0, é isso aí. Tomar um gol é muito improvável. E os times brasileiros, Paulo? Eu ia Fluminense falar pega isso. um jogo dificílimo, né? Contra o Dortmund. Meu Deus, o Dortmund é Bem muito complicado. forte, bem complicado. O Botafogo pega o mais fraco Do do grupo. grupo, né? Que é o Seattle. Mesmo assim, é um bom time forte da MLS. Não é o nível de Inter Miami, mas deve ganhar, mas com sufoco. E o Flamengo, acho que ganha. Do Esperance, né? Do time da Tunísia, né? Eu já assisti, por incrível que pareça, Sandro, um jogo do Por Esperance. questões profissionais, né? Por questões profissionais de um brasileiro que tá lá. E o que você E achou, Paulo? é um jogo muito diferente em relação à intensidade e velocidade Intensidade, com né? que o brasileiro está acostumado.
né? Então, acho que o Flamengo, o Arrascaeta, que é o mito aqui, pode ser o mito lá também no Mundial. E tá no nosso time, né, Paulo? A gente vai abrir agora o time. Infelizmente, pessoal, a gente não tem um campinho, né? Isso vai atrapalhar bastante as dinâmicas das lives, né? Poxa, a gente fica triste porque a questão de você olhar o gráfico simultâneo. Então, para a gente montar aqui uns slides, fica difícil. Para a gente ser direto, a gente vai ter nossa live amanhã. Confirmado, Paulo? Amanhã, 11h30? Amanhã, 11h30, confirmadíssimo. E aí a gente interage mais. Aí sim, o cara que está com aquela dúvida, poxa, eu não conheço os jogadores. Conhece sim. Nas 3 primeiras rodadas, você vai conhece sim, porque são os principais. Manchester City, Bayern, que a gente já falou. Paris Saint-Germain, atual campeão, né? Champions League. O Chelsea, que é um time que não é muito famoso, mas tem uns bons jogadores. Caicedo, tem um Palmer. Aí você vai estudando, vai jogando nos favoritos. Aí na 4ª rodada o bicho vai pegar. Porque realmente vão ter confrontos e a gente vai ter que realmente estudar cada adversário e o scout. Aí entra o cartola tático, né, Paulo? É isso aí. Exatamente. Então, nas 3 primeiras rodadas, vai ter que ser seu Haaland e Kane no ataque. A gente misturou com o nosso mito Araújo para questão de cartoleta, né, Paulo? E o meio, Paulo? Meio Caicedo, que você indicou, baita indicação sua. Excelente jogador, Caicedo. Porque é 8 cartoletas, muito barato, né? 8 cartoletas. E Sandro já falou isso aqui, né? Sandro é torcedor do Chelsea, então sabe bem, né? Sou. Eu torço o Chelsea por causa do Vitória, né? É engraçado, né? Eu assistia tênis por causa de Gustavo Kirten. Então, eu torço para os times com a identificação do Brasil. Então, eu fui ver na Europa, tive o prazer, minha irmã mora na Alemanha, de ver o Chelsea, o Davi Luiz jogando, e era um dos ídolos. Foi muito legal. Então, eu me identifiquei com o Chelsea e acompanho até hoje. E sofro, porque é um time muito desorganizado, tem muito dinheiro, contrata bastante, mas acaba não tendo um bom time como o Manchester City, os 2 principais da Inglaterra. Não é o United, né? O Manchester City, hoje o Liverpool, né? E o Liverpool. O Arsenal, meu Deus, sofrimento também. E esse Kimmich, Paulo, você conhece, hein? Kimmich é um baita jogador, incrível, né? Tem várias formas de se identificar quando um jogador é craque, né? A maioria das vezes é pelo trato dele com a bola, mas outra forma também é quando o cara consegue jogar bem em todas as posições. Ele joga de lateral, de volante, de zagueiro, de meia. E sabe quem ele me lembra? Que eu sou fã, assim, um dos principais fãs, eu boto o Zico. Como é? Schweinsteiger. Lembra de Schweinsteiger? Lembra mesmo. Parecido futebol. Só que Schweinsteiger é muito mais forte, né? Ele se impunha muito mais. Rapaz, o cara botava um passo de 30 metros, não errava. Um trem de zaga que jogava vertical. Eu era fã do cara demais. E ele era fã do futebol brasileiro. Ele tinha, quando garoto, no guarda-roupa dele, a foto de Ronaldo Fenômeno. Ele falou, eu sou fã do futebol brasileiro. E aí eu gostei dele mais ainda. A defesa, pessoal, a dica é, Paulo, fechar a defesa, né? A gente não conseguiu fechar, né, Paulo? Porque o Bayern está com vários improváveis. Bayern seria o time com mais... Bayern e o City, só que o City é caro. Esse é o problema. Não dá para fechar, como eu falou, o City vai com força máxima. O Bayern, esse Boê aí, o lateral direito, é reserva do reserva, mas é um bom jogador, tanto que é 4 cartoletas. Você vê que está num nível bem inferior a um Guardiol, né? Que é um craque, um zagueiro hoje jogando lateral. Então a gente mesclou aí, né, Paulo? Botou o goleiro do Chelsea e a zaga do Chelsea, que são os bons zagueiros também, né? E o Chelsea deve ganhar foi o que deu, né, Paulo? Foi o que deu. E o técnico do Chelsea também. E aqui também, mostrando já os mais escalados, ainda não saiu novamente, eu procurei ver, ainda não saiu o campinho, nem sei se vai sair o campinho com todos os mais escalados. Porém, eles estão entregando os 3. E os 3 é o Arrascaeta em primeiro, o Harry Kane e o Haaland. E os 3 estão no nosso time, né, Sandro? Bom ponto, Paulo, bom ponto. Exatamente, pessoal. Então a gente falou que é igual o Cartola, mais ou menos, né? É diferente porque o jogo não se concentra no final de semana. Volta lá no jogo, Paulo, se puder. Se você observarem, eu não vou enxergar. Mas começa sábado, 9 horas, se eu não me engano, é a hora que fecha o marcado. E só termina na quarta-feira. Então são 5 dias de jogos. E aí depois recomeça a nova batelada. Não é um jogo... É diferente o futebol brasileiro. Por isso que muita gente está assim, né? Eu acho que eu não vou jogar porque eu não conheço. Eu estou tentando ver o preço de Guardiola aqui, Paulo, enquanto eu converso. Então é isso, vai de sábado a quarta, né, Paulo? Que aqui também, Sandro, para a gente falar nosso plano de sócio e das ligas, né? Que agora a gente tem também novidade com membros do canal. Fale um pouco para a galera. Galera, por incrível que pareça, a gente vai continuar, a gente vendeu o plano de sócio pensando no Brasileirão. Mas para a gente que ama o futebol, a gente vai ter um conteúdo, claro, mais simplificado. Só no final que a gente vai reforçar um pouco a questão do ciclo da mitada, fazer mais vídeos, mais conteúdos. Porém, na final só vão ter 2 times. Então, você vê como é excêntrico esse campeonato. É diferente. Então, calma.
Mas aí a gente manteve o plano de sócio, que é um conteúdo focado no Cartola FC, que o pessoal tem análise de arbitragem, eles adoram, isso influenciou ontem. A questão dos favoritos, média básica, né, Paulo? Então, a análise de scout que o Paulo traz, sempre com indicação. Ontem foi do Kaique Bruno, né, Paulo? Show de bola. Além dos conteúdos diários. É um plano de R$50 apenas no Pix. Ah, você quer dividir? Pode dividir no cartão, sim. Eu coloco R$59,90, você divide em 3, 4. Ou até no Pix, como muitos fazem, 4 de 15. Chegue com a gente, você vai ter o conteúdo do Cartola no Mundial, e além dos mais de 26 rodadas que faltam para o Brasileirão. 60% ainda, está em tempo. E aí, falando das ligas gratuitas, estamos fazendo uma liga com premiação de R$280. Presta atenção. Quem tem direito? O sócio e o membro do canal, seja membro de qualquer... São 2 níveis de membros, né? O nível Cartola Tático, se não me engano, o outro nome é Cartola Mito, alguma coisa assim. É o mais caro. Esse mais caro, você tem direito à liga gratuita, manda o time para mim, 11 9 30 23 5520, que eu te coloco. E se você quiser o membro mais caro, que eu, se não me engano, cara, é 6 ou R$5, é muito barato, você vai ser sócio até o final do ano. Corre com a gente, pessoal. Amanhã a gente vai ter a live, amanhã a gente vai interagir mais, né? A gente vai tentar falar mais dos jogadores, características. Aí o pessoal vem com as dúvidas, né, Paulo? Fica mais fácil, né, quando o pessoal traz. Tem jogadores que a gente não conhece tanto, os zagueiros do Chelsea são zagueiros novos. Conheço bastante o Caicedo, que o Caicedo é um jogador que foi uma das contratações mais caras do futebol inglês. É um equatoriano, a gente conhece jogando, muito bom, e é um cão de guarda, rouba a bola. Ele não constrói muito, mas rouba muito a bola. E desarme hoje meu amigo, 1,50, o cara faz 4 desarmes e faz mitada de meio de campo. É melhor fazer 4 desarmes do que uma assistência, né, Paulo? Então é isso aí, Paulo. Fala as suas palavras finais, vamos chegar junto, amanhã tem live. É isso, galera. Agradecendo mais uma vez aqui a audiência de vocês. Venham com a gente amanhã às 11h30, como de costume, sem falhar todos os sábados, para a gente tirar todas as outras dúvidas de peças, de escalação desse Super Mundial, que vai pegar fogo, tá? Vai ser legal. No início vai ser favoritos, mas depois imagine um Flamengo e Chelsea, Flamengo e Manchester City, Palmeiras e Borussia Dortmund. Jogão. Eu tô louco para ver esse jogo. Valeu, galera. Obrigado por assistir. Deixa o like, né? Eu vejo pouco like, muita gente assiste. Porra, deixa o like. Fortalece é de graça, como todo mundo fala. Porra, dê uma fortalecida no canal. O canal precisa desses likes, né? A gente não vive do YouTube, mas tem um plano de sócio, mas a gente precisa do apoio, porque aí para alcançar mais pessoas, né, Paulo? Grande abraço, Paulo. Valeu. Um abraço.